Fala galera, professor Beto mais uma vez, tudo bem com vocês? Agora trazendo para vocês a quinta aula de educação financeira com o tema impostos. Vai ser uma aula muito bacana e por isso peço para você se inscrever no canal e acionar o sino de notificações, tá bom? Vamos nessa então? Impostos no Brasil. Para você ter uma ideia, entre impostos federais, estaduais e municipais, taxas e contribuições, o Brasil possui uma lista de 92 tributos vigentes que pode ser acessadas no site do portal tributário. Ou seja, ela tem a 14ª maior carga tributária do planeta. Nesta aula, pessoal, iremos abordar aqui alguns tópicos sobre esse tema tão importante da educação financeira chamado impostos, tá? Então, nós vamos ver hoje aí sobre tipos de impostos ou de tributos, impostos diretos, impostos indiretos, a finalidade dos impostos e como impacta a nossa vida financeira, tributações dos países desenvolvidos, sonegação dos impostos e, para terminar ali, perguntas inconvenientes. Então vamos começar aqui. Tipos de impostos. A obrigação de pagamento ao governo pelos serviços oferecidos às sociedades são chamados de tributos. Vejamos alguns tipos de tributos. Primeiro tipo de tributo ou imposto seria chamado de taxa, tá? O que é a taxa? É um tipo de tributo pela prestação de um serviço público. Exemplo, quando você vai tirar um RG, quando você vai tirar CNH, passaporte, CPF, você paga aquela taxa lá. Aquela taxa de um serviço público prestado é chamado de, aquele imposto, aliás, né? Aquele valor é chamado de taxa, tá? Apesar de ser um serviço público, é cobrado por esse valor e esse tipo de tributo é chamado de taxa. Também cobra-se licenciamento e muitos outros serviços aí. Quando você vai ali no Poupa Tempo, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Poupa Tempo, ali tem vários serviços públicos, né, que são cobrados esse tipo de taxa, tá? Esse tributo chamado taxa. Existem também os impostos. Os impostos, o que são os impostos? São os tributos para custear as despesas administrativas dos estados. Eles são obrigatórios, por isso que é chamado imposto. É imposto sobre todos os cidadãos. Exemplo, tem o IPTU, ICMS, PVA e etc. Isso serve para quê? Para manter a máquina pública, para pagar a folha de pagamento dos funcionários, do setor de saúde, educação, segurança e muitos outros setores administrativos do Estado. Nós temos também as contribuições especiais. O que seriam contribuições especiais? É o tributo cujo resultado da arrecadação é destinada especificamente, nesse caso, ao financiamento da Seguridade Social, ou seja, assistência social, previdência social e saúde. Exemplos desse tipo de imposto é o INSS, que é descontado da folha de pagamento do funcionário, o PIS/PASEP, que é pago pelo empregador, o COFINS também, que é outro imposto pago com essa finalidade pelo empregador, contribuições aos órgãos de fiscalização profissionais, como CRM, OAB, CREA, etc. São os profissionais liberais que também pagam também. E todos aqueles que querem aposentar um dia são obrigados a pagar, a contribuir esse imposto para poder ter aí a garantia de uma aposentadoria futura. Temos também, pessoal, as contribuições e melhorias. O que são as contribuições e melhorias? É um tributo que pode ser cobrado pelo poder público em caso de realização de uma obra pública ou uma valorização imobiliária decorrente desta obra. Exemplo, sabe aqueles bairros, né? Isso que acontece muito na periferia, isso está começando, começa a asfaltar e
a prefeitura acaba passando ali um boleto em que todos começam a ajudar para custear ali o asfaltamento daquela rua, daquele bairro, as melhorias como praça pública, acaba rateando esse preço a todos os moradores da região. Isso é muito comum acontecer em cidades, tá? Outra coisa também é a construção de uma praça e etc. Assim por diante. Agora aqui temos o outro tributo chamado empréstimos compulsórios, que é um tributo da União em casos excepcionais, por exemplo, calamidade pública, guerras, etc. Professor, nessa pandemia foi utilizado esse tipo de tributo pela União? Não foi. Não foi utilizado os empréstimos compulsórios. Porém, aquele dinheiro que economizou da reforma da Previdência, o governo acabou utilizando bilhões e bilhões de reais, injetando na economia para manter a economia pujante e para que não houvesse fome durante todo esse período. Tá bom? O Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, como eu disse no início, né? Ela está na 14ª posição de maiores cargas do planeta, cargas tributárias, tá? Outros países cobram taxas bem maiores? Sim, cobram, mas com isso eles conseguem dar um retorno bem maior à população em termos de serviços públicos e qualidade de vida. Isso é percebível, tá? Outra coisa importante ressaltar é que os impostos servem para financiar a ação geral do Estado, que são direcionados pelo Poder Executivo, tá? Quando eu falo Poder Executivo, eu estou falando dos governantes, tá? Na esfera municipal, estadual e federal, tá? Municipal, o prefeito; na esfera estadual, o governador; e na esfera federal, o presidente da República, tá? Os impostos federais, tá? Todos esses impostos, que de 100% dos impostos coletados, vamos dizer assim, do nosso país, 60% vão para a União. Até por quê? Porque 70% dos municípios do Brasil dependem dessas verbas externas, tá? Então, por que a arrecadação federal é bem maior? Porque as responsabilidades, tá? O alcance, né? A administração federal é bem maior do que a estadual e municipal, tá? Eles são responsáveis de dar apoio aos estados em casos de calamidade pública, em caso de algum acontecimento, em caso de construção de estradas, pontes, infraestrutura em todo o Brasil. Isso, o custo é bem maior, tá? Então essa responsabilidade do governo federal, do presidente da República, tá? E temos também os impostos estaduais, né, que são responsáveis por cerca de 28% dos 100%, 28% vai para o Estado, para os estados, tá? E para os municípios fica aí, são responsáveis por cerca de 5,5%, até porque toda a renda fica ali própria dentro daquele município. Vamos falar agora sobre os impostos diretos. Quais são os impostos diretos? São os impostos sobre patrimônio e sobre a renda da população, tá? Na esfera municipal, quais são os principais impostos sobre patrimônio e renda? Nesse caso, o principal é o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, que é 1% do valor do imóvel. Comprou um imóvel, um terreno, uma casa, um apartamento, você vai ter que pagar 1% do valor daquele imóvel todos os anos para a prefeitura, tá? Na esfera estadual, nós temos aí o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Motores e Automotores, que é cerca de 3 a 4% do valor do veículo. Nesse caso, se você tem o carro, a moto, você vai ter que pagar esse imposto anualmente, tá? Além disso, tem um outro
Imposto sobre patrimônio e renda, que é o imposto de transmissão causa-mortes e doação, que chega em torno de 4%. Ah, transmitir uma doação, transmitir uma herança, vai ter que pagar aí sobre esse valor de transmissão de doação ou herança 4% do valor, tá bom? Na esfera federal, quais são os principais impostos diretos? Imposto de renda, né? O imposto de renda sobre a renda de pessoa física e jurídica. Professor, quer dizer que tudo que eu ganho, tá, vai vir no meu pagamento, no meu holerite. Eu tenho que pagar um imposto sobre isso? Sim, você vai ter que pagar um imposto sobre isso. Se você não sabia, fica sabendo aqui, tá? Olha para você ver essa tabela. Se você ganha até R$ 1.900, essa tabela é atual, tá? Se você ganha até R$ 1.900, você é isento de pagar imposto de renda, tá? Se você ganha entre 1.900 a 2.820, você vai pagar 7,5% de imposto de renda, mas tem uma parcela a deduzir, ou seja, você subtraindo desse valor, 142, você vai pagar aquela diferença, tá bom? Se você ganha entre 2.820, 826 até 3.751, você vai pagar 15, e assim vai indo até você chegar o teto, né? Você passou acima de 4.664, você vai pagar a alíquota máxima aí, que é 27,5%, tá? Com dedução de 869. Fazendo um exemplo na prática. Imagina que você ganha R$ 4.000, tá? Você tem um salário de R$ 4.000, eu vou olhar na tabela em que categoria que ela, em qual faixa essa pessoa se encaixa. Ela vai encaixar aqui entre 3.750 a 4.664. Ou seja, eu vou ter que pagar uma alíquota de 22,5%. Então, eu vou multiplicar, fazer aquela regrinha de 3 básicas, na calculadora eu multiplico 22,5%, que vai dar R$ 900, tá? De 4.000, 22,5% vai dar 900. Esse valor que eu tenho que pagar, professor? Não. Você vai pagar a diferença com esse valor aqui, ó, a parcela a deduzir. A parcela a deduzir dessa faixa aqui salarial é 636. Então você vai tirar a diferença de 636,13 e esse é o valor real que você vai ter que pagar. Esse valor já vem descontado automaticamente no seu pagamento, tá bom? R$ 263. Beleza, é só esse imposto que eu pago sobre sobre a minha renda? Sim, sobre a sua renda, sim. Mas você vai ter que pagar um outro imposto também, que é o INSS, tá? Esse INSS é o que dá direito a você ter seguridade social em caso de você sofrer um acidente, você vai continuar recebendo seus salários. Em caso de acidente de trabalho, o que mais? Em caso de morte, o cônjuge continua recebendo seus vencimentos e serve também para a sua futura aposentadoria, tá? Como é que é o cálculo do INSS? Aqui, pessoal, temos a tabela atualizada, tá? E vamos fazer aqui aquela regrinha de 3 básica. Mas antes disso eu vou explicar aqui. Se você ganha até 1.212, você vai pagar 7,5% do seu salário, tá? Entre 1.212 até 2.427, você vai pagar 9%. Entre 2.427 a 3.641, você vai pagar 12%. Entre 3.641 e 7.087, você vai pagar 14%. Vamos utilizar aquele exemplo que fizemos com o imposto de renda. Imagina que você ganha R$ 4.000, tá? R$ 4.000 você vai ficar dentro desse teto aqui, tá bom? Ou seja, você vai pagar 14% do seu salário. Então, vou fazer a regra de 3 aqui, ó. Na calculadora eu multiplico, vezes 14%, R$ 560. Isso vai ser descontado automaticamente em seu holerite. Lembra que você pagou 263 de imposto de renda? Então, somando 560 mais 263, só de impostos federais
você vai pagar R$ 823 de R$ 4.000 de vencimentos. É muito imposto, né? Mas vamos lá, faz parte do jogo, né? Faz parte é, da nossa legislação, beleza? Então, voltando lá, então todo trabalhador paga esses dois tipos de impostos diretos e federais, além dos municipais e dos estaduais. Isso aqui já é descontado em folha de pagamento. Além disso, tem o outro imposto federal, que é o PIS e o COFINS, que são impostos, né, pago pelo empregador, tá? Justamente para financiar a integração social e também a seguridade social, tá? É o apoio também do INSS, tá bom? Agora vamos falar dos impostos indiretos. Os impostos diretos são sobre patrimônio e renda, os impostos indiretos são sobre o consumo, ou seja, sobre produtos e serviços que consumimos. Vamos ver alguns aqui, começando na esfera municipal, o ITBI. Lembra daquele imóvel que a gente falou no slide anterior, que a gente paga o IPTU anualmente, 1% do valor do imóvel? Por exemplo, se eu tenho um imóvel de 100 mil, todo ano eu vou ter que pagar R$ 1.000 para o governo em prestações, né? Você pode parcelar até em 10 vezes. Mas aquele mesmo imóvel que eu pago anualmente, quando eu conquistei ele, quando eu comprei aquele imóvel e transferi para o meu nome, eu paguei esse imposto chamado ITBI, que é o Imposto de Transmissão de bens imóveis, que ele varia entre 2 a 3%, depender do estado e também da cidade, do valor do imóvel, tá? O primeiro imóvel, geralmente, você tem um desconto de 50% para o seu primeiro imóvel, tá bom? Ou seja, se o imóvel custou R$ 100.000, um imóvel, quando eu falo, é um terreno, uma casa, um apartamento, mas dando um exemplo hipotético aqui que custou R$ 100.000, você vai pagar de 2 a 3%, ou seja, de R$ 2.000 a R$ 3.000 só para transferir para o seu nome. É um imposto municipal. Além disso, existe outro imposto sobre consumo, né, sobre serviços, que é o ISS, que é um imposto também municipal, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, tá? Ele chega a ser cobrado entre 2 a 5% do serviço prestado. Sabe aquelas empresas prestadoras de serviços terceirizadas que agregam em outra empresa, numa indústria, no comércio, e todas elas, empresas prestadoras de serviço de qualquer ramo de atividade, de segurança, de jardinagem, de engenharia, elas são obrigadas a pagar o ISS. Sabe o Uber que você utiliza? Você paga o ISS, o Imposto Municipal. O Netflix, todas essas plataformas de streams, você paga esse imposto do ISS. Tá bom? Agora, pessoal, na esfera estadual. ICMS é o principal imposto estadual. Tá? O que é o ICMS? É um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. É em média, tem produtos que vai muito além de 17%, mas é em média 17%, tá? Esse imposto, ele está em quase todos os produtos, tá? Por exemplo, tá? Vou mostrar aqui o processo de recolhimento do ICMS, tá? O primeiro tipo de processo aqui é o reconhecimento feito de etapa por etapa até que chegue ao consumidor final. Ou seja, o produto sai da indústria, já recolhe o ICMS, primeira etapa. Passa pelo distribuidor, recolhe o ICMS. Passa pelo ponto de venda, recolhe o ICMS até chegar no consumidor final, tá? Então são feitos em etapas e progressivo, ou seja, ele é cumulativo, tá bom? Isso em produtos, como tem uma grande sonegação de impostos, o governo, sabendo que toda essa etapa aqui não consegue fiscalizar até chegar ao consumidor final, principalmente em produtos de consumo, produtos básicos, por exemplo,
Ninguém vai hoje numa padaria e compra um pão e alguma coisa na padaria e espera receber nota fiscal, tá? Ou num restaurante, muito difícil aquele pequeno comerciante, aquele pequeno empresário oferecer nota fiscal. Geralmente ele pergunta: você quer nota fiscal? Tá? Ou, não, ou nem chega a ponto de oferecer, acaba sonegando, não é o correto, né? Mas acaba sonegando porque ele quer evitar pagar mais impostos. Tá? E o que que acontece? Produtos eletrônicos, como televisão, computadores, celulares, esses produtos acabam sendo recolhidos todos os impostos em todas essas etapas. Até porque você não vai comprar um produto eletrônico sem nota fiscal, tá? E nesses produtos básicos, como é feito então, professor? Ele é feito o seguinte: o recolhimento é feito por completo e antecipadamente por toda a cadeia, tá? O governo já fez aí uma análise de todos os impostos que seriam cobrados de CMS até o consumidor final. E em cima disso ele já cobra aqui no início todo o recolhimento do ICMS, tá? É a maneira de fazer com que não perca impostos, né, arrecadações dentro desse processo aí logístico do recolhimento do ICMS, tá bom? Continuando aqui, outro, agora indo para a esfera federal, impostos sobre produtos e serviços, vamos ver aqui o II, que é o Imposto sobre Importação, tem o IE, que é o Imposto sobre Exportação, temos aí também o IOF, né, que é o Imposto sobre Operação Financeira, é parecido com aquele CPMF que tinha antes, né? Mas ele é bem limitado do que o CPMF, tá? É um imposto sobre operações financeiras. Se você faz uma transferência dentro da mesma conta que não seja Pix, né? Que o Pix foi uma maravilha ter criado o Pix. O que que é o Pix? É você conseguir, através de uma chave que você consegue ali, transferir o seu dinheiro para qualquer agência bancária sem pagar nenhum centavo de imposto por isso. Por enquanto, né? Vamos ver até quando que o governo vai deixar. Parece que já está sendo cobrado sobre pessoa jurídica, né? Mas sobre pessoa física ainda não está sendo cobrado, tá? Aí se você faz uma transferência, um empréstimo, um DOC, um TED, ou sob operações de financeiras como investimentos, você vai pagar o IOF, tá? É muito normal isso. E temos também o imposto sobre produto industrializado, que é o IPI, tá bom? Esse é uma carga tributária muito alta também do governo federal sobre os produtos industrializados. Pois bem, tá? Nós pagamos bastante impostos, né? O que que o governo faz com esse monte de arrecadação de dinheiro? É muito dinheiro, né? Não é verdade? Você paga impostos sobre o seu salário, você paga impostos sobre o seu consumo, sobre o bem que você compra, sobre transferência e para onde que vai esse dinheiro. Então vamos ver aqui o impacto desses impostos na nossa sociedade, tá? Embora ninguém goste, pagar impostos em dia é parte importante das obrigações de cidadãos e empresas. Todos os tributos são automaticamente revertidos para a sociedade em forma de bens e serviços públicos, como por exemplo, saúde, né? Tudo que você tem hoje de hospitais públicos, muitos dependem do serviço público, do SUS, em todo esse Brasil enorme, precisam aí do serviço público, tá? Muitas das vezes você pode não participar diretamente, mas muitas pessoas dependem do serviço público. A educação, por exemplo, tá? Esse dinheiro vai para pagar funcionários, vai pagar professores, vai para pagar todo aquele material escolar que é caríssimo, a merenda escolar. Ah, aquela merenda que você come lá é grátis? Não é grátis. Não existe almoço grátis, tá? Se alguém está comendo de graça, é porque outros estão pagando. Você concorda com isso? É um ditado muito conhecido. Então não existe nada grátis, tá? O que acontece é que são pagos com os nossos impostos, tá? A educação, a justiça,
o sistema de transporte, segurança pública, todas as esferas, polícia militar, polícia civil, polícia federal, exército, aeronáutica, enfim, marinha, todos são pagos com os impostos que são arrecadados, tá bom? Além disso, assistência social para aposentados, infraestrutura, construção de estrada, melhorias em todos os sentidos públicos, para isso que serve os nossos impostos, que indiretamente ele retorna para a nossa vida social, concorda? Porém, não podemos deixar de citar que os muitos impostos também impactam de forma negativa no nosso dia a dia. De forma positiva, é o que nós vimos, também eles impactam de forma negativa. Quais são os impactos negativos? Impacta no próprio salário do trabalhador. Quanto mais impostos pagamos, menos poder de compra nós temos. Concorda? Outra coisa, impactam nos produtos. Quanto mais impostos cobram, nós vimos aí no slide anterior, até chegar o produto ao consumidor final, quantos impostos são cobrados, além da taxa de lucro ali do empregador, né? Vamos ver um exemplo aqui, o impacto sobre os produtos, tá? Eu separei aqui algumas notas fiscais. Na farmácia eu gastei R$ 105. Eu paguei R$ 34 de impostos, tá? Veja aqui, ó. R$ 8,60 são de impostos federais. R$ 9,68 de impostos estaduais. E tem aqui outro 16,5 que é imposto aqui, pode ser um imposto municipal. Não sei de que é esse imposto, mas no total eu paguei 30% deste valor aqui, eu paguei de imposto. Além disso, no que eu comprei aqui, do que eu gastei, está o lucro e a rentabilidade aí do empregador, tá? Daquele comerciante, daquele vendedor. Supermercado, gastei R$ 167, paguei R$ 51 de imposto. Tá aqui, ó. Os impostos foram para o governo federal e foram também para o estado. Ou seja, quanto mais impostos são cobrados da população, mais os produtos vão ficando mais caros. Principalmente impostos sobre consumo, sobre produtos e serviços. Papelaria, gastei 220, paguei R$ 77. 59 que eu gastei numa loja aqui, R$ 60, paguei aqui, ó, quase a metade. R$ 21 paguei de imposto. Ou seja, o impacto é muito negativo, tá? Outra coisa também afeta o crescimento econômico. Por que afeta o crescimento econômico? Já está tirando bastante impostos do seu salário. Os produtos estão mais caros por causa dos impostos. Então, diminuindo o poder de compra do cidadão, você vai gastar menos, porque os produtos estão caros. As empresas vão produzir menos, porque não estão conseguindo vender. Consequentemente, vão contratar menos pessoas para trabalhar na indústria e, consequentemente, vai haver uma recessão geral, tá? Ou seja, as pessoas vão gastar menos, a roda da economia vai girar menos também, todos perdem com bastante impostos. Outra coisa, os pobres serão os mais prejudicados, principalmente dentro desses impostos aí do consumo, né? Dos impostos indiretos. E vai gerar bastante inadimplências, que é deixar de pagar os impostos. Muitos comerciantes, muitos lojistas, muitos que têm oficina, não pagam, acabam não pagando impostos, autopeças, vende peças sem nota fiscal, por quê? Para não pagar impostos, porque gera essa inadimplência, esse encarecimento dos produtos, tá? Além disso, os empréstimos e financiamentos são afetados porque eles ficam mais caros. Quanto mais impostos, vai ser mais difícil o acesso ao empréstimo, vai ser mais difícil o acesso ao financiamento para comprar carro, para comprar casa, e todos perdem com isso, tá?
muitos impostos, muitas das vezes, quando você não tem um retorno, é um atraso para toda a população. Todos perdem com isso. Agora, tributação, tributações nos países desenvolvidos. Vamos fazer uma análise aqui. Eu peguei uma tabela aqui para ver aí os países de primeiro mundo comparando com o Brasil, tá? Você pode ver aqui está nessa coluna os impostos cobrados sobre a renda, nessa coluna os impostos cobrados sobre o patrimônio, nessa coluna sobre o consumo, e esses aqui são outros impostos que não tem aqui uma descrição, tá? Mas vamos lá. Cobrados sobre a renda, sabe? Olha a Dinamarca, cobra 63% de impostos sobre a renda da pessoa e sobre o patrimônio cobra-se 4,1%. Ou seja, é muita coisa sobre a renda. Porém, o retorno que eles têm é muito maior. Agora veja que os impostos sobre consumo, 31%. Compare com o Brasil. O Brasil é 21% sobre a renda, 4,4% sobre o patrimônio, porém sobre o consumo é 49%, é quase 50%, tá? Ou seja, sobre o consumo, ou seja, o poder de compra seu vai diminuir, os produtos vão ser mais caros, tá? E quem ganha com isso, com o produto sendo mais caro? Quem perde, eu sei que é o pobre, que vai ter que consumir de qualquer jeito para sobreviver. Mas quem ganha com isso são os mais ricos, porque os que têm maior fonte de renda, que têm mais patrimônio, são cobrados, que são os impostos diretos, são cobrados menos impostos e eles acabam ficando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres e miseráveis, não é verdade? Então, diante dessa análise aqui, ó, comparando com outros países, eu chego à seguinte conclusão: que no Brasil paga-se mais impostos diretos e menos impostos indiretos, não é isso? O que deve ser o inverso, tá? Deve pagar mais diretos e menos indiretos. E chego também à seguinte conclusão, que o Brasil precisa fazer uma reforma tributária com certa urgência, tá? E isso vai equalizar essa situação e dar mais qualidade de vida aí para o cidadão brasileiro. Outro tópico aqui tão importante, pessoal, que é sonegação de impostos, tá? Sonegar é deixar de pagar aquele imposto devido por lei, tá? Então é importante saber que sonegar imposto é considerado um crime, né? De acordo com a Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990. A pena para essa prática prevê de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multa. No caso dos impostos, a sonegação acontece quando a pessoa ou empresa oculta dos órgãos governamentais informações sobre rendimentos ou atividades econômicas praticadas. Há muitas formas de praticar a sonegação de impostos. Aqui estão alguns exemplos. Vejamos os mais conhecidos, né? Tem várias maneiras de burlar as regras do jogo, vamos dizer assim. Por exemplo, você fazer uma venda sem emissão de nota fiscal, tá? Você vendeu e não emitiu a nota fiscal, você já está sonegando ali um imposto, tá? Dificilmente você vai ver aí no comércio de bairro alguém, você comprar e eles emitir a nota fiscal, a não ser que você peça, ainda faz aquela cara feia, mas emite depois que você pediu, porque sonegar é crime, né? Prestação de serviço sem emissão de nota fiscal, muito fácil isso aqui, você vê isso quando você vai numa oficina fazer a manutenção no carro e ele acaba não emitindo. Às vezes ele emite a nota fiscal da peça utilizada, mas da mão de obra dele ele não emite, porque ele não quer pagar aquele imposto daquele tipo de serviço. Omissão de rendimentos na declaração de imposto de renda é muito comum, você querer burlar, tá? Na declaração de imposto de renda, às vezes ele ganha aluguel, tá? Às vezes ele tem receitas variáveis de várias maneiras que ele recebe dinheiro e acaba não colocando ali na declaração de imposto de renda que você deveria ser tributado algumas receitas, tá? E
ele oculta, ele omite essa informação e acaba para não pagar o imposto de renda. Omissão de bens e patrimônio, isso é muito comum. Você omite bens e patrimônio, coloca em nome de terceiros, que a gente fala laranjas, né? Emissão de nota em valor diferente do recebido, muito comum também. Colocar um valor com nota fiscal e um valor sem nota fiscal. A pessoa prefere comprar sem nota fiscal e acaba também emitindo uma nota com valores diferentes. Envio de declarações com informações divergentes da realizada. Tá? Então é isso aí, pessoal. Nós estamos terminando aqui a nossa aula e vou deixar para a meditação de vocês. Tá? Algumas perguntas inconvenientes. Depois que assistimos essa aula, eu pergunto para você o seguinte: você concorda que todos os estados deveriam ser autossuficientes economicamente? Ou seja, cada estado deveria ser responsável por si só e não depender de verbas federais? Tá? Produzir a sua própria arrecadação, dar conta da sua gestão sem precisar de verbas públicas? Seria isso. Outra pergunta: com a quantidade de impostos que pagamos, você acha que o serviço público que temos atende bem a população? Outra pergunta: o que você acha sobre a sonegação de impostos? Você acha que devemos ter uma reforma tributária no Brasil? E para terminar aqui, o que você acha da declaração mais estados, mais estado, que quer dizer mais arrecadação, ou menos estado, que quer dizer menos arrecadação? E assim, pessoal, finalizo mais uma aula e não perca a próxima aula, tá? A próxima aula nós vamos falar sobre, que é a aula 6, vamos falar sobre a Previdência, tá? Vamos falar da Previdência Pública, que é o INSS, vamos falar aí também da privada, a importância de contribuir para a Previdência, né, de preparar-se para o futuro, nesse caso aí seria para a velhice, e falar também sobre a última reforma da Previdência. E muito mais coisas iremos falar, tá bom? Então não perca a próxima aula, eu me despeço de vocês por aqui, e um abraço, fica com Deus.